Mulheres que Correm com os Lobos, o livro escolhido para a lista de 12 livros para 2023 aqui do canal. Escolhi esse livro porque sempre ouvi falar muito bem dele e pelo tamanho ele assusta um pouco, pois é bem grandinho, porém eu posso agora afirmar com veemência, depois de ter concluído essa leitura, que todas as mulheres deveriam lê-lo. Por quê? Ele nos conecta à nossa natureza feminina de verdade. É como se a gente descobrisse o que a natureza espera das mulheres. Para que a gente está aqui no mundo? E eu acredito também que a gente deva ler quando meio que receber um chamado, sabe? É um livro meio que assim, você tem um momento certo para ler essa obra, é maravilhosa. Ele nos ensina também que a intuição é quem manda na nossa vida, quem nos faz ser quem somos, tomar as melhores decisões, que a gente nunca deve negligenciar esse instinto natural que a gente tem, que é a intuição, de tomar as decisões. Às vezes a gente tem a resposta, mas tem uma certa dúvida ali, então a intuição está diretamente ligada ao nosso ser, ao nosso feminino, a nossa assertividade na hora de tomar as decisões. E por que eu gostei tanto desse livro? Porque ele traz meio que soluções pra gente tomar as melhores decisões no sentido de se relacionar com as pessoas, de escolher melhor nossos parceiros afetivos, nossas amizades, pois as pessoas que nos cercam dizem muito sobre quem somos ou quem queremos ser. Então, traz esse feeling da gente despertar a nossa natureza, de escolher as pessoas que devem estar do nosso lado. É um livro escrito por uma autora chamada Clarissa Pinkola Estés. Tem 576 páginas, publicado em 2018 pela editora Rocco. Uma diagramação normal. E a leitura, eu vou falar pra vocês, é densa, é cansativa, porém vale a pena. Eu tirei pra ler um capítulo por dia, então são 15 capítulos. Eu levei cerca de 15 a 17 dias, porque tiveram capítulos que eu não consegui ler de uma vez só, eu tive que parar, fazer pausas. E eu trouxe também algumas partes dos capítulos que mais me chamaram a atenção, porque um livro enorme desse, então pode ser que o vídeo fique um pouco grande, porque eu separei alguns trechos que me ajudaram muito, que mexeram muito comigo. Na introdução, antes de entrar diretamente no capítulo 1, a mulher selvagem, lá na página 23, a gente tem essa passagem: a mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina não faz sentido. Essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher. Não importa a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda. Ela é o que é um ser inteiro. Agora sim, a gente vai lá para o capítulo 1, que se chama O Uivo, a Ressurreição da Mulher Selvagem. Lá na página 47, nós temos aqui a seguinte frase: nossa função é a de mostrar que recebemos esse sopro, demonstrá-lo, divulgá-lo, cantá-lo, vivenciar no mundo aqui em cima o que recebemos através de percepções repentinas da história, do corpo, dos sonhos e das viagens de todos os tipos. Essa foi a parte que mais me chamou a atenção desse capítulo 1. Agora lá no capítulo número 2, chamado A Tocaia ao Intruso, o princípio da inicialização. Temos aqui na página 60 esse parágrafo: todas as criaturas precisam aprender que existem predadores. Sem esse conhecimento, a mulher será incapaz de se movimentar com segurança dentro de sua própria floresta sem ser devorada. Compreender o predador significa tornar-se um animal maduro pouco vulnerável à ingenuidade, inexperiência ou insensatez. Pois esse capítulo 2 trata da lenda do Barba Azul, onde uma menina, ou melhor, onde existiam pessoas, né, mulheres que estavam à procura de um marido, e tinha essa lenda do Barba Azul, que era um homem mau, que fazia maldade com as mulheres. E uma moça jovem resolveu casar com ele porque se encantou com a aparência, né? A barba azul, um negócio exótico. E ela achou, comigo pode ser diferente. A gente sempre cai nesse erro, né? Só que aí ela percebeu que era uma cilada, mas graças à ajuda das irmãs mais velhas. Esse capítulo basicamente foi para mostrar pra gente que quanto mais jovem, mais tendência a gente tem à ingenuidade. E aí, com isso, mais tendência a gente tem de cair nas garras de um predador, de acordo com esse conto. O Barba Azul, né, nessa lenda, ele dava uma falsa liberdade para todas as esposas que ele tinha. Dizia para elas que ele, como era um homem muito rico, as mulheres poderiam usufruir de todos os bens materiais que ele tinha. Porém,
tinha um cômodo apenas da mansão que a mulher não poderia ir. E aí, o que as irmãs resolveram fazer? Ir nesse cômodo proibido. E aí, lá elas descobriram coisas que não foram agradáveis. Mas graças à astúcia que elas tiveram, elas conseguiram fugir desse Barba Azul. E aí é onde entra a ingenuidade. A irmã mais nova não poderia ter tido essa inocência de achar que com ela teria sido diferente. Se ela não tivesse tido o apoio da família para sair do Barba Azul, ela teria morrido. E é isso que esse conto traz pra gente, essa percepção de que temos que ser espertos, senão a gente morre. Bebam água. Complementando a esse argumento da ingenuidade, na página 65 temos essa frase: enquanto a mulher for forçada a acreditar que é indefesa e ou treinada para não registrar no consciente o que sabe ser verdade, os impulsos e dons femininos da sua psique continuarão a ser erradicados. Ela não vai conseguir pensar enquanto ela não desenvolver essa agilidade de não cair nas lábias do predador. E lá na página 89 também nós temos esse parágrafo aqui que diz o seguinte: quando uma mulher é forte em sua natureza instintiva, ela reconhece por instinto o predador inato pelo cheiro, pela aparência, pelos ruídos. Ela prevê sua presença, ouve sua aproximação e toma medidas para afastá-lo. Na mulher, cujos instintos foram danificados, o predador cai sobre ela antes que ela possa perceber sua presença, pois sua audição, seu conhecimento e sua percepção estão prejudicados, principalmente por introjeções que a exortam a ser boazinha, a se comportar e especialmente a fechar os olhos aos maus tratos. Aquela máxima que a gente é criado para ser a boazinha, a perfeitinha, a santinha. Esse livro vai contra tudo isso. A mulher selvagem é justamente essa, a que a gente considera rebelde. Essa é a mulher que todas deveriam ser, pois essa mulher sabe se defender, identificar ciladas logo de começo. Então esse capítulo é maravilhoso, é perfeito, eu adorei. Eu já favoritei esse livro já antes de eu ter concluído a leitura, porque eu pretendo relê-lo futuramente. É um livro que te ajuda demais. Agora vamos entrar no capítulo número 3, chamado Farejando os Fatos, o resgate da intuição como iniciação. Aqui a gente tem o conto da Vasalisa, que é uma menina que perdeu a mãe muito cedo e ela teve que se virar na floresta. E isso trouxe para ela muita maturidade e ela teve que ouvir a intuição várias vezes para não cair em ciladas, não ser feita de boba. É como se fosse a história da Cinderela, que o pai se casou de novo com a madrasta, que era malvada. É mais ou menos isso que acontece aqui com a Vasalisa. E a gente tem esse parágrafo aqui na página 103. Neste estágio da iniciação, a mulher vê-se acossada por exigências banais da sua psique, que a exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros e, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Escolha sempre você. Às vezes, com medo de desagradar as outras pessoas, você acaba se desagradando e depois a conta vai chegar e você vai se frustrar. Então é isso que esse conto quer dizer. Não faça tudo para todo mundo, não seja a boazinha, a legalzona da parada. Seja você. Você quer fazer, você vai e faz. Você não quer, você não faz. Você não vai ser mais valorizada por fazer tudo para as outras pessoas. Muito pelo contrário. Você vai ser vista como a boba, a idiota que faz tudo sozinha. 10 páginas à frente nós temos essa passagem aqui também bem bacana. Ser forte não significa desenvolver os músculos e exercitá-lo. Significa, sim, encontrar nossa própria luminosidade sem fugir, convivendo ativamente com a natureza selvagem ao nosso próprio modo. Significa ser capaz de aprender e ser capaz de aguentar o que sabemos. Significa manter-se firme e viver. Olha, gente, que coisa linda. E lá na página 125 temos também: para conquistar um distanciamento mínimo da carinhosa bênção da mãe boa demais, a mulher aos poucos aprende não só a olhar, mas a fixar os olhos e vigiar com atenção. E cada vez mais a não ter paciência com gente enfadonha, gente cansativa, chata pra caramba. Então isso a gente vai se deparar mesmo ao longo da vida, faz parte do processo.
Mas quanto mais maturidade a gente vê para lidar com essas pessoas, melhor para nós. Capítulo número 4, chamado O Parceiro, a União com o Outro, a gente já começa a primeira frase, o primeiro parágrafo já te dando um tapa. Se as mulheres querem que os homens as conheçam, que eles realmente as conheçam. Elas têm de lhe ensinar algo do seu conhecimento profundo. Sugiro humildemente que elas estiveram tentando ensinar um homem sem vontade de aprender. A maioria dos homens quer saber, quer aprender. Quando os homens demonstram essa disposição, é a hora de fazer revelações, não apenas a esmo, mas porque mais uma alma perguntou. Então, a gente querer se envolver com a pessoa que também quer se envolver conosco, genuinamente, mas se envolver no sentido não somente carnal, no sentido espiritual, querer conhecer a sua alma, perguntar quem é você por trás da carcaça externa que você tem. Esse capítulo é da história do Manauí, que ele teve que enfrentar o pai para ficar com as gêmeas, e mostra a luta que os homens geralmente gostam de ter para conquistar e conhecer uma mulher. Porque muitas vezes, todo mundo, eu acho, né, já cometeu esse erro de se entregar de bandeja para alguém no relacionamento e a pessoa não te valoriza por isso. Pelo contrário, vê você como fácil demais e acha que pode fazer o que quiser com você. Então, esse capítulo especial é para a gente desenvolver essa arte, né, de deixar ser conquistada. E temos na página 151. Para amar uma mulher, o parceiro deve também amar sua natureza primitiva. Se a mulher aceitar um companheiro que não possa amar ou que não ame esse seu outro lado, ela sem dúvida acabará arrasada sob algum aspecto e deixada a vaguear cambaleante em desmazelo. Olha, se esse livro não tocar o seu coração, eu já não sei mais o que fazer por você, porque é maravilhoso. Capítulo número 5, A Caçada. Quando o coração é um caçador solitário. Aqui nessa parte eu até escrevi, perfeito. Basicamente eu rabisquei esse livro todo. Nos namoros modernos, a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno iglu do pescador, lugar onde ele se sente em segurança. Às vezes, esse medo de enfrentar a natureza da morte é desvirtuado, transformando-se numa atitude de fuga da raia, na tentativa de manter apenas os aspectos agradáveis do relacionamento, deixando de lado o vínculo com a mulher esqueleto. Isso nunca funciona. O conto da mulher esqueleto é quando um pescador está navegando no mar, aí ele joga uma isca para atrair uma certa espécie, ele conhece a mulher esqueleto e assim ele vai tentar ficar com aquela mulher. Então, essa passagem que eu acabei de ler é sobre a gente achar que dar um tempo vai resolver os problemas, porque todo relacionamento é assim. Você conhece, no princípio é tudo mil maravilhas, flores, pois você ainda está conhecendo a pessoa, não sabe nada sobre. Conforme o tempo vai passando, vê-se a realidade, se a pessoa é ou não o que você achava, idealizava que era lá no começo. E muita gente não consegue lidar com essa pressão de conhecer a pessoa de verdade, pois vê que nem tudo é um conto de fadas maravilhoso, e aí acaba, às vezes, terminando ou pedindo um tempo. Então, aqui tá dizendo que isso nunca vai funcionar, você provavelmente vai pular de galho em galho a vida toda, pois todos temos o nosso lado sombrio. A gente tem que aprender a estabelecer o que é importante ou não para ter um relacionamento de verdade. Aqui na página 181, a autora diz o seguinte: amar o outro não basta. Não basta não ser um estorvo na vida do outro. Não basta dar apoio, estar disponível quando necessário e tudo mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte, na nossa própria vida e numa visão panorâmica. E o único meio de se chegar a ser um homem familiarizado consiste em aprender a lição nos ossos da mulher esqueleto. Ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo, por aquela única lágrima que diz: admito o ferimento. Gente, olha que coisa mais linda. Capítulo número 6, A Procura da Nossa Turma. A sensação da integração como uma bênção. Esse é o conto do Patinho Feio, que todo mundo já conhece, a história do patinho que nasceu numa família que o desprezava pela aparência dele ser diferente das demais. E no fim da história ele descobriu que ele era um cisne, não um pato, por isso que ele não se encaixava no grupo que ele nasceu. Temos na página 193. Certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Nem sempre a família que você nasce é a família que vai te fazer bem, que vai te fazer feliz. É basicamente os incomodados que se mudem. Você não se identificou com aquele grupo?
mude de lugar, não fique ali marcando passo. Tchau, vai caçar a sua turma. Basicamente é isso. Observe isso aqui na página 206. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização da mãe prostrada, esse passo é vital. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. Se você, por exemplo, graças a Deus não é o meu caso, se você nasceu numa família onde a sua mãe te rejeita, sua mãe não te admira, sua mãe não gosta de você, não interessa ser a sua mãe. Você tem que sair daquele ambiente e achar a sua mãe, que é você mesma. Você tem que se acolher, se aceitar, se rodear de pessoas que querem o seu bem genuinamente. No capítulo número 7, chamado O Corpo Jubiloso, a carne selvagem, nós temos na página 239. O poder cultural do corpo é a sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Essa é a famosa vergonha do seu próprio corpo. Isso não é legal, porque é o corpo que você tem, o corpo que te leva para os lugares, que te faz feliz. Então, aceite ou trabalhe para mudar. O que não dá é você deixar de viver por vergonha, de ser quem você é. No capítulo 8, a preservação do self. A identificação de armadilhas, arapucas e iscas envenenadas. É o conto dos sapatos vermelhos. Gente, como que eu fiquei agoniada com esse conto. A menina que morava na floresta, não tinha sapato, não tinha nada. E aí ela fez um sapatinho vermelho à mão, costurando ali. E aí ela se achava o máximo, mas ela vivia sozinha, então ela conheceu uma senhora que lhe propôs abrigo, morar com ela e adotá-la como filha mesmo, mas com a condição de desfazer do sapatinho vermelho. E a menina tinha tanto afeto pelo objeto, mas entre ter um sapato e ter uma casa, ela escolheu a segunda opção e se ferrou, porque ela ficou muito triste, porque a senhora não deixava com que ela praticasse mais essas atividades de produzir coisas à mão que ela gostava. E aí teve um dia, a senhora jogou o sapato fora, e aí ela, andando no centro comercial, viu um sapato vermelho, e a senhora acabou comprando o sapato enganosamente. E a partir daquele momento, ela nunca mais conseguiu parar de dançar, até em momentos inoportunos. E a saída para não dançar mais foi cortando os pés. Olha, gente, que coisa trágica esse conto. Eu fiquei assim, nossa, que final estranho. Aí na página 253 nós temos essas frases assim: não percam tempo amaldiçoando alguma derrota, o fracasso é o mestre mais eficaz do que o sucesso. Às vezes a gente fica triste porque perdeu alguma coisa, perdeu uma promoção, perdeu um emprego, perdeu um relacionamento, achando que aquilo é o fim do mundo, quando na verdade é um salto para você evoluir. Às vezes na hora você não se dá conta disso, mas acontece. Na página 255 nós temos: a vida e o sacrifício andam juntos. O vermelho é a cor da vida e do sacrifício. Para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deverá sacrificar tempo e dinheiro e dedicar uma concentração enorme a essa opção. Se você quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e, com frequência, seu desejo de ser apreciada para fazer vir à tona seus insights mais fortes, suas visões mais amplas. Eu não preciso nem comentar essa parte. Na página 293 começa o capítulo 9, a volta ao lar, o retorno ao próprio self. E temos esse parágrafo: a psique e a alma das mulheres também têm seus próprios ciclos e estações de atividade e de solidão, de correr e de ficar, de se envolver e de se manter distante, de procura e de descanso, de criar e de incubar, de participar do mundo e de voltar ao canto da alma. Enquanto somos crianças e meninas, a natureza instintiva percebe todas essas fases e ciclos. Ela paira bem perto de nós, e nós estamos conscientes e ativas em períodos diversos, segundo a nossa decisão. Na página 303, olha só que coisa linda isso aqui: perdemos a pele da alma quando ficamos muito envolvidos com o ego, quando nos tornamos por demais exigentes, perfeccionistas, quando nos martirizamos desnecessariamente, somos dominadas por uma ambição cega, ou quando nos sentimos insatisfeitas com o próprio self, com a família, a comunidade, a cultura, o mundo, e não fazemos nem dizemos nada a respeito disso.
Também quando fingimos ser uma fonte ilimitada para os outros, quando não fazemos o possível para nos ajudar. Ora, existem tantos modos para se perder a pele da alma, quantas são as mulheres do mundo. No capítulo 10, chamado As Águas Claras, o sustento da vida criativa, nós temos essa passagem na página 341. A capacidade criadora da mulher é seu trunfo mais valioso, pois ela é generosa com o mundo externo e nutre a mulher internamente em todos os níveis, psíquico, espiritual, mental, emocional e econômico. Esse conto da La Llorona é pra gente desenvolver a nossa criatividade. Muitas vezes a gente apaga isso por excesso de energia masculina ou ter que sobreviver, mas esse conto defende a importância de sermos criativas, não interessa de que maneira seja, pode ser por meio do desenho, da costura, da pintura, não interessa, você tem que criar algo seu, não importa o modo, é bem interessante isso aqui. Na página 351, a autora diz: a mulher precisa ter o cuidado de não permitir que o excesso de responsabilidade ou de respeitabilidade roubem o tempo necessário para seus êxtases, improvisos e repousos criativos. Ela deve simplesmente fincar o pé e dizer não a metade do que ela acredita ser seu dever. A arte não foi feita para ser criada somente em momentos roubados. É aquilo, você tem que saber dizer não para todo o externo, dizer não para as outras pessoas em alguns momentos para você desenvolver o seu momento de criatividade, de repouso, de paz. Isso é bem importante. Digo por experiência própria, se você está muito cansada, tire um tempo para você, relaxe, descanse, senão você vai surtar de verdade. E também há ressalva nesse capítulo em algum momento, que diz a importância de sabermos aceitar elogios. Às vezes as pessoas vêm, nos elogiam e ficamos sem graça com isso. A gente fala, não, que é isso, são seus olhos. Não, para com isso, aceite os elogios. Agradeça e, se possível, concorde. Poxa, obrigada, eu tento, eu sei que eu tenho capacidade e também praticar mais elogiar as outras pessoas é importante. Capítulo número 11, chamado O Cio, a recuperação de uma sexualidade sagrada. Eu não marquei nada de muito importante. Esse capítulo em especial não conversou comigo, com o meu momento de vida, então deve ser por isso. Lembrando que, esse livro tem um chamado pra gente, então muita coisa vai fazer sentido, muita coisa não. Tô lendo mais o que faz sentido pra mim nesse momento. Pode ser que quando eu fizer uma releitura eu marque outras coisas totalmente diferentes dessa de agora, porque a fase da nossa vida muda e eu vou chegar nesse capítulo que fala sobre isso, as mudanças que ocorrem conosco ao longo da vida. Capítulo número 12, a demarcação do território, os limites da raiva e do perdão. Nesse capítulo eu destaquei o seguinte: para as mulheres, isso significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender seu território, para dizer até aqui e nem mais um passo. Não passe a responsabilidade adiante, não se intrometa. Tenho uma coisa a dizer, tudo isso decididamente vai mudar. É sobre estabelecer o seu limite. Daqui você não passa, você não vai fazer isso comigo, porque eu não permito que você faça isso comigo. Capítulo número 13, marcas de combate, a participação no clã das cicatrizes. Essa frase, a mulher que guarda um segredo é uma mulher exausta. Aqui ressalta-se a importância de não ficar guardando mágoas nem segredos negativos, eventos que te machucaram. Põe pra fora, fala. A importância de fazer uma terapia, de ter com quem compartilhar esses momentos, para você não se sufocar nisso. Na página 431, temos: veja o que estiver vendo, conte para alguém, nunca é tarde demais. Se você achar que não consegue contar o segredo em voz alta, basta fazê-lo por escrito. Escolha uma pessoa que seus instintos julguem ser de confiança. O assunto complexo, cuja abordagem lhe causa tanta preocupação, estará muito melhor no mundo lá fora do que preso aqui dentro, supurando. Se preferir, procure um terapeuta que saiba lidar com segredos. Ele deverá ser uma pessoa solidária, sem nenhuma necessidade de fazer alarde sobre o que é certo e errado, que sabe a diferença entre a culpa e o remorso, e tem conhecimento da natureza da dor e da ressurreição do espírito. Capítulo 14, La Selva Subterrânea, a iniciação na floresta subterrânea. É o conto da donzela sem mãos, que ela estava afastada de seu marido, e aí o mensageiro que ele encaminhou para dar as notícias para ela sofre uma abordagem do diabo no meio do caminho e manda umas ordens muito loucas, manda cortar a mão dela
pra parecer que foi ordem do esposo, enfim, muita doideira. E eu separei aqui essa parte. Embora a perda da inocência das mulheres seja frequentemente ignorada, na floresta subterrânea, a mulher que passou pela queda da própria inocência é considerada especial, em parte por ter sido ferida, mas muito mais porque persistiu, porque está se esforçando para entender, para descascar as camadas das suas percepções e defesas, a fim de ver o que está subjacente. Temos aqui na página 499 o seguinte: desde o início dos tempos, a vida das mulheres foi dividida em fases, a maioria relacionada com a mudança dos poderes do corpo. É útil atribuir uma sequência à vida física, espiritual, emocional e criativa da mulher, para que ela tenha condições de prever o que virá em seguida e de se preparar para tal. O que virá a seguir está no campo da mulher selvagem instintiva. Ela sempre sabe. No entanto, com o passar dos tempos, à medida que os antigos ritos de iniciação eram abandonados, a instrução das mulheres mais jovens pelas mais velhas acerca desses estágios inerentes à mulher foi também sendo ocultada. E eu não posso deixar de mostrar isso aqui para vocês. Na página 500 tem uma tabela com os ciclos da vida que a gente inevitavelmente vai passar. Tô apanhando com a câmera aqui. E que nosso ciclo muda a cada 7 anos. Eu estou aqui agora, ó, 28 até 35. Idade da mãe, aprendizado de ser mãe para os outros e para si mesma. E aí, como vocês podem ver, tem as faixas etárias de acordo com os ciclos que as mulheres estão. Muito legal. Eu achei isso aqui interessantíssimo. Eu vou ser uma defensora desse livro eternamente. Chegamos ao último capítulo, né? O capítulo 15. Agir como sombra. Canto hondo, o canto profundo. A loba segue como sombra qualquer, ou qualquer coisa que passe pelo seu território. É sua maneira de colher informações. É o equivalente de se manifestar, transformar-se em algo como fumaça, para voltar a se manifestar. Esse capítulo 15 é pequenininho, rapidinho você lê. E tem um pós-fácil também. Na página 513, a gente tem isso aqui. Se quiser que haja mudança no mundo, nós, mulheres, temos nossos próprios meios de ajudar a realizá-las. A mulher selvagem sussurra as palavras e os meios, e nós obedecemos. E aqui na página 514 diz o seguinte: não desista até encontrar a família a qual pertence, como o patinho feio. Despolua o rio criativo para que lá Llorona encontre o que lhe pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie floresta afora. Como lá loba, colha os ossos dos valores perdidos e cante para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder, esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você. E o que é mais importante, seguir o seu exemplo. Nossa, isso aqui me fez lembrar até um livro que eu li chamado O Impulso, que as descendentes lembravam uma das outras, mas de maneira bem negativa, porque o livro aborda a questão da maternidade. Como se fosse o livro Precisamos Falar sobre o Kelvin, que eu até fiz uma resenha aqui no canal muito antiga. O Impulso tem mais ou menos essa pegada de uma sucessão de mulheres de uma família que não queriam ser mãe e tiveram filhos para agradar seus maridos, e a consequência que isso trouxe para as próximas gerações. Essa parte me fez lembrar muito disso. Como eu já falei, esse livro ganhou 5 estrelas, entrou nos meus favoritos antes de eu ter terminado, continua nos meus favoritos. Pode parecer até precipitação dizer que vai entrar nos meus favoritos do ano e da vida, mas, cara, o que esse livro fez comigo me ajudou a enxergar muitas coisas que eu estava precisando ver. Para eu me encontrar mais, para eu me aceitar mais, ele me ajudou bastante. Eu recomendo esse livro para todo mundo, todas as mulheres, homens também, para entender melhor suas parceiras. É um livro maravilhoso, fantástico. Lembrando que no dia 25 de fevereiro de 2023, ao meio-dia, vai ao ar a resenha de Torturado, que é o livro escolhido para o mês de fevereiro da lista de 12 livros para 2023. Eu espero seu comentário, se você já leu aqui, deixe o que você achou do livro, se você o recomenda também para as outras pessoas. E se você gostou do vídeo, fique com Deus.